Olá, amados, a paz, tudo bom? Vamos continuar hoje falando sobre a estrutura do reino de Deus. A Bíblia fala lá em Jó, no capítulo 42, versículo 2. Eu sei que tudo podes, e bem sei que nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Os propósitos do Senhor não são frustrados. E Deus tinha um propósito lá no Éden. Tanto é que Jesus disse que o reino dele estava preparado desde a fundação do mundo. Então, na fundação do mundo, que foi onde me deti na nossa primeira parte, mostra claramente que Deus, que é o rei, ele tem um governo, que seria Adão e Eva, que é a figura de Cristo, a igreja, que tem suas nações, que são os povos, que seriam a sua descendência, que é a figura das nações, e tem como Éden em toda a terra o território. O reino ele tem 4 dimensões, ok? E nós vimos isso aqui, nesses textos. Correndo mais para frente, aqui eu vou falar um pouco sobre Adão e Eva, né, e como que eles prefiguram, né, a igreja, e como que Adão prefigurava Jesus, né, o Cristo. Tudo isso está aqui, mas é só uma questão de conhecimento mesmo. Então eu vou passar essa parte e vamos para mais um texto, que está lá em Êxodo, no capítulo 19, versos 5 e 6. Diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então você observa aí, ok? Que existe aqui as 4 dimensões do reino de Deus. Onde é que está inserido aí as 4 dimensões do reino de Deus? Bom, primeiro, onde está sublinhado aí, a minha voz. A voz de quem? Deus, rei. Propriedade peculiar, Israel. Segunda dimensão, todos os povos, as nações. E toda a terra, a 4ª dimensão, que é o território do reino de Deus. Então você vai observar que existem textos que colocam 2 dimensões, outras vezes 3 dimensões, mas uma boa parte ele mostra claramente essas 4 dimensões. E aí é um texto que revela o seguinte, que Deus, ele escolheu o povo de Israel dentre todos os povos da terra. Mas isso significava que Deus ele odiava os outros povos? Não. Não significa que Deus odiava os outros povos. Significa que Deus escolheu eles para quê? Para serem reis e sacerdotes. Não foi isso que Deus escolheu o povo de Israel para serem uma nação de sacerdotes? Mas aí eu vi aquela cena trágica de eles adorarem o bezerro de ouro, e aí o povo de Levi acabou ficando com o sacerdócio. Mas o propósito original de Deus é que toda a nação fosse um reino de sacerdote. Para quê? Para abençoar, para anunciar, para ser luz para as outras nações. Então jamais Deus escolheu o povo de Israel para que eles... E isso é uma eleição, tá? Isso é Deus soberanamente ele escolheu o povo de Israel. Deus poderia ter escolhido tantos outros povos. E olha que Deus diz que ama o Egito, que Deus diz que ama a Síria. Deus não deixou de amar a Síria, Deus não deixou de amar o Egito. Mas, dentre todas as nações, Deus escolheu uma nação. E essa nação é a nação de Israel. Aí, claro, quando nós adentramos pela revelação do Novo Testamento, nós percebemos que quando Deus ele escolhe uma nação, claro, ali tipificando Israel, ali é mais uma figura de uma coisa grandiosa que Deus já tinha prometido para Abraão, que a descendência dele queria abençoar as nações. Que a descendência de Abraão queria tomar
né, as portas dos seus inimigos, ou seja, a cidade dos seus inimigos. E a descendência de Abraão passa, claro, por Israel, mas não são os da carne, são os da fé. Você percebe? O propósito ainda permanece de pé. Aquele propósito lá do Éden. E isso você pode ver confirmando que lá em Pedro, diz assim, lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração, olha, eleita. O que é uma geração eleita? É uma propriedade particular. É praticamente o mesmo texto de Êxodo 19, 5, 6. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, uma nação apenas. Para quê? É um povo de propriedade particular, um povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus ele elegeu pessoas, Deus ele escolheu pessoas, sim, a dedo, até dentro do meio de Israel. Paulo falou, nem todos que são de Israel são o quê? Israelitas. Então, Deus, no meio de milhões e milhões de pessoas, escolheu algumas delas. E dentro dessas que ele escolheu, chamou para ser uma nação eleita por Deus. O que é sinônimo de eleito na Bíblia? Predestinado. O que é um sinônimo de eleito na Bíblia? É escolhido. O que é um sinônimo de eleito na Bíblia? É um chamado. Para quê? Para ser semelhante a Jesus. Como é que eu posso ser semelhante a Jesus? A partir do momento em que eu anuncio as virtudes com essa luz. Porque essa luz é Jesus que está em mim. E aí eu vou me tornando semelhante a Ele. Então, na verdade, o Antigo Testamento ele está mostrando como uma figura, né, como sombra da realidade, que Deus sim, ele escolhe pessoas para fazerem parte de uma única nação santa. E essa única nação santa, ela vai anunciar, ela vai abençoar, ela vai fazer o seu papel de sacerdote para as outras nações. Vamos ver aqui, ó. Olha, Apocalipse capítulo 5, verso 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos comprastes. Ó, propriedade particular. Nos comprou. O texto que fala dos 144 mil, Apocalipse 7, Apocalipse 14, fala primícias da terra. Você vê que existe um grupo de pessoas que Deus escolheu para serem sacerdotes. Eu acho que nada mais normal, né, do que Deus escolher. Isso daí não vejo problema nenhum. Entre os seres espirituais, Deus não escolhe alguns para serem querubins, outros para serem serafins, outros para serem arcanjos, outros para serem os 24 anciãos, outros para serem anjos, potestades, dominadores. Existem várias classes, né, ou várias dimensões de seres espirituais. Não vejo problema nenhum nisso. Deus é soberano. Deus escolheu que Adão e Eva fossem o governo da sua geração. Problema nenhum. E a mesma coisa é aqui. E isso não é nada anormal. Você, ao estudar o reino milenar, você vê o quê? A igreja reinando sobre as nações. Jesus prometeu isso, que nós iríamos reinar com vara de ferro, iríamos governar com vara de ferro as nações da terra. Isso é a nossa herança. Essa é a nossa herança. A nossa herança é tomar as nações da terra e reinar sobre elas. Então, se Deus só vai salvar um grupo de pessoas, sobre quem nós iremos reinar? Nós não teremos herança. A herança não é só o território, não é só a terra. A terra não é nada mais do que um espaço que Deus escolheu e prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Mas muito mais do que isso são os habitantes que nela estão. Então Deus escolheu as nações como nossa herança. Nós vamos tomar as nações da terra como nossa herança. Aí ele coloca: compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação,
e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. Agora, se eu sou rei, eu reino sobre alguém. Não existe um rei que não reina sobre alguém. Vamos reinar sobre quem? Uns sobre os outros mesmos? Uma tribo de índio onde só tem cacique? Então, se eu sou sacerdote, eu sou o intermediador. Correto? Para que é um sacerdote? Ele é um intermediador. Agora, eu estou intermediando pessoas a quem? Perfeito? Eu estou ali intermediando as nações. E isso está claro nesse texto, que nós reinaremos sobre a terra. Agora não vamos reinar sobre um pedaço de chão, é isso que está falando? Não. Reinar sobre a terra, sobre os habitantes que estão sobre a terra. Claro, eu sou o reino aqui dessa terra, tá? Mas um rei sem reino, com que história é essa? Correto? Se Deus é rei de reis, senhor de senhores. Então nós seremos senhores e nós seremos reis. Reino e sacerdotes, para reinarmos sobre a terra. Aí, ó, a oração de Ezequias, olha o que ele diz. 2 Reis 19:15. E orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Aqui tem 4 dimensões. O Senhor, que é Deus, ele é um Deus de Israel, mas também ele é o Deus de todos os reinos. Então existe aqui esses reinos que estão na terra. 4 dimensões: rei, governo, povo, território. Existe o Deus, existe o povo de Israel. Esse povo de Israel somos nós, as 2 casas de Israel. Deus nos escolheu para sermos uma nação única santa, para reinarmos sobre as nações. Lucas 19:17. E respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Isso é uma palavra que Deus vai falar no dia em que nós fomos glorificados. Nós teremos domínio, autoridade sobre 10 cidades. Isto é herdar o reino de Deus. Quando você fala assim, eu vou herdar o reino é isso. Olha quantos reinos no reino de Deus, olha quantas cidades ele herdou. 10. Herdou o reino, herdou 10 cidades do reino. Apocalipse 2:26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Esse texto está mais do que claro, né? Esse texto aqui está mais do que claro, mostrando fielmente que nós, que ao vencermos, iremos reinar sobre a cidade. Ok, eu vou usar aqui os textos do Antigo Testamento, mas vou deixar para o próximo vídeo, tá? Por quê? Eu já vou preparar aqui o chão para o próximo vídeo. Não adianta querer fazer doutrina no Novo Testamento se não tiver 100% embasado nos profetas. Não adianta, as pessoas pegam o Novo Testamento para poder fazer doutrina e esquece que toda a base da igreja, o apóstolo Paulo deixou bem claro, são os apóstolos e os profetas. Então não adianta você querer apenas mostrar alguns textos dos apóstolos, se esses textos que você está mostrando não estiver de acordo com os profetas, não vai colar. O ministério dos profetas, eu falo Obadias, Sofonias, Zacarias, Ageu, Oséias, e por aí vai, Naum, esses profetas que o pessoal não gosta de ler, se o que você for falar não estiver de acordo com esses profetas, e os grandes também, não adianta, que isso não vai... Esse tipo de teologia, ela vai acabar caindo por terra.
Primeiro que você tem que entender que quando Jesus fundou a igreja não havia os evangelhos, não havia o Novo Testamento. Então quando Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para nos aperfeiçoar, redarguir, ensinar, ele está se referindo a Gênesis, a Malaquias. Quando Paulo pregava, e os crentes bereanos, eles conferiam nas escrituras, eles conferiam de Gênesis a Malaquias. Então, todo corpo de doutrina que não tiver como os profetas confirmando os apóstolos e os apóstolos confirmando os profetas, isso não vai adiantar. Então é muito bonito pegar textos do Novo Testamento e ela é uma luz para o Antigo. Mas se você não costurar os textos, certamente você vai entrar numa grande contradição. E por que a igreja, hoje, ela é tão fraquinha na escatologia? Ela fica apenas somente com o básico do Novo Testamento. E às vezes quer pregar salvação só usando o Novo Testamento. E aí quer fazer uma escatologia só usando o Novo Testamento. E esquece o Antigo. E aí o que acontece? A igreja ela fica fraca na escatologia. E uma igreja que é fraca na escatologia, ela não vai entender muitas coisas do critério de salvação, dos últimos dias, e vai ficar complicado. Vai ficar muito difícil, né? Por exemplo, a igreja hoje, muitas delas acreditam que somente vai existir igreja na eternidade. Pois é, e agora? Eu vou rechear de texto na próxima aula, mostrando que não vai ter só igreja no reino eterno. Como que você vai pregar agora a questão da salvação? Então é muito importante que você estude sim escatologia. Escatologia é importantíssimo. Não pensa que é uma brincadeira de criança, que não. Escatologia é importantíssimo. E principalmente estudar também os profetas. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.